Olá, queridas, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou trazer aqui um vídeo um pouquinho diferente. Hoje é dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Pessoas com autismo são pessoas que veem o mundo e sentem o mundo por uma perspectiva diferente. Algumas não gostam, não se sentem à vontade, né? De olhar nos olhos das outras pessoas, de ficar em lugares muito cheios, né, multidões, lugares barulhentos. Não conseguem, algumas pessoas, né, gostam de ficar mais sozinhas, tem algumas diferenças. E nós temos que respeitar, porque Deus fez cada um de nós de um jeitinho diferente. Então, a gente tem que sempre estar focado que nós temos que amar e respeitar o próximo, sempre, sempre, sempre. Às vezes nós podemos encontrar, como eu já vi muitas vezes em locais assim, né, públicos, mães com crianças, né, famílias com adolescentes, que você percebe que agem de forma diferente. Mas não é a nossa missão, não é o nosso objetivo, sabe? Ficar olhando e ficar falando, né? Olha, que criança mal educada. Olha que aquela mãe, aquele pai não impõe limites. Não é assim. Nós temos que ver por trás. Às vezes, aquela família, aquela mãe, aquele pai, só sai um pouquinho com aquela criança para ela poder, sabe, distrair um pouco. Porque ficar, às vezes, né, muito tempo em casa, com alguma atividade, a criança enjoa, o adolescente enjoa. Então, vamos ter um olhar mais amoroso, mais consciente de respeito, um olhar mais de empatia, porque é difícil. Eu imagino que seja difícil você controlar uma pessoa, uma criança, um adolescente que tem, né, transtorno do espectro do autismo. Cada um é de um jeitinho, não podemos generalizar. Mas eu só vim trazer esse vídeo para a gente poder sempre pensar do outro lado. Como está essa mãe, como está esse pai, como está essa família, como está essa criança, esse adolescente, tá bem? E Deus criou nós, todas as pessoas, de acordo com a sua vontade. Então eu acredito que tudo tem um propósito na vida de cada um de nós, né? E isso não é diferente para quem tem diferenças, não é verdade? Então, eu trouxe esse vídeo aqui rapidinho, só para poder esclarecer, trazer uma perspectiva bíblica também sobre isso. Quando eu disse que Deus criou todos nós a sua imagem e semelhança, isso está em Gênesis 1:27, que diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, todos nós somos feitos por vontade de Deus. Então, cada um com seu jeitinho, vamos respeitar, cada um com as suas particularidades. Quando eu disse que cada um, Deus tem um propósito para cada um de nós, eu acredito que tudo tem um propósito na vida. E se Deus fez crianças, adolescentes, adultos de forma diferente, com pensamento diferente, com um jeitinho diferente, tudo ele tem um propósito. A palavra de Deus está em Jeremias 29:11, que diz o seguinte: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. No caso aqui, é porque tem uma outra tradução que diz que tudo tem um propósito. O propósito de Deus para cada um de nós é diferente, né? Cada um tem um propósito. Então, eu acredito que nós temos que respeitar as diferenças, né? Porque se Deus fez um propósito para cada um, quem somos nós para julgar, para criticar e para, né, apontar o dedo? Por que aquela pessoa é daquele jeito? Por que aquele pai, aquela mãe não trata a criança de tal forma? Então, vamos olhar um pouquinho com mais amor, vamos ter um olhar diferente, um olhar, sabe, não um olhar crítico, mas um olhar de compaixão, um olhar de empatia. Então, nós devemos amar e respeitar sempre, né, uns aos outros. E o versículo que trata dessa parte de amor
está em 1 João 4:7, que diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quando a gente ama, a gente olha para o outro com um olhar diferente. A gente não olha com crítica, com julgamento, né? A gente não sabe o que aquela criança está passando, o que aquela família está passando, aquela mãe, não é verdade? Então, vamos olhar com olhos do amor, o amor de Deus, né? Que supera todas as barreiras. E com relação ao respeito, eu trago aqui um versículo que está em Mateus 7:12, que diz o seguinte: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, porque esta é a lei e os profetas, né? Esta é a lei e os profetas. Então, se nós queremos ser respeitados, vamos respeitar também o próximo, porque se nós também somos diferentes um do outro, vamos também querer respeito, não é verdade? Então, vamos olhar os outros com respeito, com carinho, com atenção, sabe? O mundo está necessitado de amor, o mundo está necessitado de respeito. Então, vamos acolher, vamos ter empatia, né? Com as pessoas que têm esse transtorno e qualquer outro tipo de transtorno que tem, nós temos que respeitar e amar. Eu queria também deixar aqui bem claro que nada substitui, sabe, a procura por tratamento de especialistas, médicos, né, fonoaudiólogos, né, qualquer tipo de tratamento, né, que a gente sabe que existe. Mas a perspectiva bíblica também, ela é muito importante. Nós sabemos orar, né, para a criança se acalmar, para o adolescente se acalmar, para ele a gente não quer mudar o outro, a gente só quer que ele viva bem, né, do jeitinho que ele é. Então, eu acredito que nós temos que, né, sempre ter a perspectiva e a ótica médica, mas também temos que ter a perspectiva e a ótica da espiritualidade, né? Porque com oração nós vencemos, gente. Com oração, com o joelho no chão, oração, fé e jejum. Não é que as coisas vão ser instantaneamente mudadas, mas muita coisa vão ser amenizadas. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui também, numa mensagem, é o que está escrito aqui em Romanos 8:28, que diz o seguinte: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu acredito que todos nós nesse mundo temos um chamado. E pessoas que têm o espectro do autismo, elas são criativas, elas são sensíveis, elas têm dons, basta reconhecê-los, basta ter alguém com um olhar, sabe? Ouvir também a voz de Deus, perguntar para ele que dom meu filho tem, que dom eu tenho, né? Para poder a gente entender para que nós viemos ao mundo, por que meu filho veio? Ele veio com uma missão. E isso nós só podemos entender e saber quando nós pedimos ajuda ao Senhor. Porque é Ele que nos fez, como eu disse no início, né? Então, eu queria deixar essa perspectiva aqui da minha ótica, tá bom? Não é nada estudo científico, não é nada disso. É mais uma forma de querer ajudar famílias, pais e mães que passam por, às vezes, até olhares críticos demais, não é verdade? Então, fiquem com essa palavra, tá bom? Então, as mães, as crianças, os adolescentes precisam de inclusão, de acolhimento, de entendimento. E isso nós podemos fazer. Só cada um faz a sua parte, não é verdade? Então, eu quero deixar aqui esse vídeo para vocês. É mais uma reflexão, tá? Sobre o dia de hoje. Eu queria que você... Se você conhece alguém, né, que tem o transtorno do espectro do autismo, passe o vídeo para uma mãe, para um pai, para uma família, tá bom? Para a própria pessoa, se ela, né, for adulta, adolescente. Compartilha o vídeo, comente, curta aqui, sabe? Deixa aquele like. Vamos fazer o crescimento do canal, tá bom? Vou trazer muitas coisas boas aqui, tá bom, para vocês? Eu queria fazer uma oração. Senhor querido Deus e Pai,
Te agradecemos por essa palavra, Senhor, por esse esclarecimento, por essa reflexão que nós fizemos aqui agora. Que o Senhor guarde todas as crianças, todos os adolescentes, todas as pessoas, adultos, jovens, que têm o transtorno do espectro do autismo. O Senhor sabe o coraçãozinho de cada um e o Senhor sabe a missão, né, que cada um tem aqui nesse mundo. Então eu peço proteção, sabedoria, paz para todas as crianças, adolescentes e adultos com autismo. Te agradecemos no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus